os brasileiros podem adotar crianças do exterior, quer dizer, de outros países, tanto da Argentina como dos Estados Unidos, da Europa, da África. Então, as determinações do Tribunal de Justiça e a Geral da Justiça dificultam o processo de adoção internacional. Tem uma convenção chamada Convenção de Haia, que vários países assinam. E você, aqui no Brasil, a pessoa que quer adotar uma criança do exterior, só vai poder adotar essa criança se o país assinou a Convenção de Haia, se ele é signatário da Convenção de Haia. Porque a justificativa que é dada é que tem tantas crianças abandonadas aqui no Brasil que não há motivo assim, de ir lá procurar uma criança no exterior, com um brasileiro adotar uma criança lá no exterior. Ele pode muito bem, com um país assim do tamanho de um continente, ele pode muito bem adotar uma criança aqui no Brasil, porque tem muitas crianças. E tem um outro problema também, é que a maioria das pessoas que quer adotar uma criança aqui no Brasil quer uma criança loira de olhos azuis. Isso é fato. Então é muito difícil aqui no Brasil encontrar uma criança abandonada que seja loira de olhos azuis. As pessoas, quando elas não conseguem encontrar no Brasil, elas vão procurar lá no exterior. Agora, a justiça dificulta realmente o processo. Por quê? Quando você adota uma criança, você tem que ter um tempo com ela. Você tem todo um trâmite, apresentar que você tem condições psicológicas de cuidar de uma criança, que você tem condições também mentais. O financeiro não é tão importante. Você não precisa demonstrar que você tem condições financeiras. Claro, tem que ter um mínimo. Mas o que mais importa é se você tem condições psicológicas de criar uma criança. Agora, isso vai ser avaliado no processo. Quando você vai requerer uma adoção internacional, você vai ter que justificar ao juiz o motivo. Por que você quer adotar uma criança que não seja do Brasil, mas que seja do exterior. E você vai ter também o país onde você vai querer adotar a criança, você vai ter que ter algum vínculo com esse país. Você não pode chegar na vara de infância e dizer, eu quero adotar uma criança lá do Chile. Eles vão perguntar por que do Chile. Qual é o vínculo que você tem com o Chile? Aí você pode falar, não, porque eu já viajei lá, eu conheço o Chile, eu morei lá um tempo, eu trabalhei lá, eu tenho família lá. Então você tem que ter algum motivo. Se você não tiver motivo nenhum, provavelmente a sua adoção vai ser recusada. Uma vez que, se a vara de infância aceita o seu pedido de adoção internacional, você vai ter que pagar todas as custas do processo, que não são poucas, porque você vai ter, o seu processo vai tramitar no outro país, não aqui no Brasil, ele vai tramitar lá no exterior, aonde você quer adotar a criança. E o que eu falei no começo, quando você quer adotar uma criança, você vai ter que ter um período, um tempo com ela, um tempo chamado de adaptação, quer dizer, para ver se a criança realmente vai querer ficar com você também, se a criança vai gostar de você, se você vai gostar da criança. Esse tempo de adaptação na adoção internacional vai ser lá no país, vai ser lá fora, no exterior. Você vai ter que viajar para ficar com a criança, para ver se ela vai se adaptar a você e voltar. Agora, na hora realmente de adotar, você vai ter que obedecer às regras do país onde você quer adotar a criança. Então, é um processo complicado. Quando você quer adotar uma criança que não é da Convenção de Haia, aí, pelo que é dito na justiça, é quase impossível. Tudo isso para explicar o quê? O que o Brasil, o que a justiça faz no Brasil, ela tenta incentivar a adoção de crianças brasileiras, porque nós temos muitas favelas, nós temos muitas mães assim, inconsequentes que têm filhos, 6, 7 filhos nas favelas e que não conseguem dar conta de tanta criança. Então tem que dar realmente um suporte, um apoio a essas crianças de favela e não ir lá nos Estados Unidos procurar uma criança. E muitos estrangeiros
gente que não é brasileira, da Europa, dos Estados Unidos, venham aqui no Brasil para adotar crianças assim, brasileiras, porque o processo de adoção é mais fácil aqui para eles conseguir alguma criança do que no próprio país. Quer dizer, um francês que quer adotar uma criança francesa vai ter mais dificuldade do que se ele quiser adotar uma criança brasileira. Então, realmente, a justiça está fazendo um esforço para tentar, assim, dar um lar para essas crianças que são abandonadas, que são muitas aqui no Brasil.